Olá, queridos irmãos, que a graça de Deus seja com todos vocês. Foi notícia no Brasil inteiro na semana passada. Todo mundo comentou o caso do adolescente que matou o pai, depois matou a irmã e à noite matou a mãe, por um motivo extremamente banal. Os pais não queriam que ele usasse o celular. Alguma coisa que ele fez, os pais proibiram ele de usar o celular, ele então se apropriou da arma do pai e matou os três. Matou os três e foi na academia fazer ginástica, foi no shopping passear, foi na padaria comprar as coisas e ficou por quase 2 dias com os pais mortos dentro de casa e ele almoçando, jantando e fazendo essas coisas. Ou seja, uma situação de alguém que deve ter certamente algum problema de saúde mental extremamente grave, porque não é possível a gente imaginar que uma pessoa em sã consciência que ela faça isso dessa forma e desse jeito. Aí, alguns dias atrás também, fomos surpreendidos por outro adolescente que matou os pais, agora no Rio de Janeiro, no meu caso foi em São Paulo, matou os pais lá no Rio, matou a martelada e depois tocou fogo na parte superior da casa. Outra coisa que traz revolta, outra coisa que nos desanima. Quando eu ouvi a notícia daquele primeiro adolescente, fiquei triste, eu passei o dia inteiro ruim, pensando como é que alguém pode chegar a esse ponto. Eu queria examinar um texto da Palavra de Deus que tem muito a ver com isso que está acontecendo, e não apenas esses 2 casos que eu citei, tantas outras barbaridades que andam acontecendo na vida, em sociedade na qual estamos. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, o seguinte: não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando, preste atenção, egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. O apóstolo Paulo está nos falando aqui do que acontece na medida que o fim se aproxima, ou seja, do que acontece nos últimos tempos. Mas eu quero, em primeiro lugar, dizer que quando a Bíblia, o Novo Testamento, usa essa expressão nos fins dos tempos, ele não está falando daquele tempo final, quando Jesus vai voltar, a história do mundo vai acabar. Não. Quando a Bíblia usa esse nos últimos dias, nos fins dos tempos, a Bíblia está falando de uma época que é o agora. O agora deles e o agora nosso. O agora deles, porque no caso de Paulo, ele acreditava que Jesus Cristo voltaria durante a sua vida, durante aquela geração. Paulo não tinha a ideia de que demoraria mais de 2000 anos. Não, ele pensava que Jesus voltaria no seu momento, no seu tempo. Assim, ele usa a expressão nos últimos tempos para se referir ao tempo no qual ele está vivendo.
Agora, à medida que o tempo passa, à medida que o fim se aproxima, então esse comportamento cada vez mais ele seria vivido, realizado pelas pessoas. E isso é algo triste em relação à nossa sociedade, ao nosso tempo. Porque isso que ele retrata aqui, em primeiro lugar, é o retrato de toda a humanidade em todos os tempos. Sempre, sempre a humanidade foi desse jeito. Sempre o mal se comportou assim na vida das pessoas. Sempre as pessoas viveram isso aí. É só você estudar a história do mundo, a história universal. Sempre com guerras, sempre com traições, sempre com matanças, sempre com estupros, sempre com tudo que é de coisa ruim. Sempre, o tempo todo. E nos nossos dias, claro que não é diferente. Por quê? Porque o ser humano é o mesmo. Independente da época, o ser humano é o mesmo. O ser humano é pecador. E nesse ponto a Bíblia está correta. O ser humano é dominado pelo mal. Há um mal que está dentro de cada um de nós que nos incita a fazer esse tipo de atos. Compete a nós dominar esse mal e realizar o bem. Isso é uma competência de cada um de nós. Isso é o que cada um de nós temos que fazer. Mas nós sabemos que nem todos se comportam dessa forma e agem, portanto, desse jeito que Paulo fala aqui. De um modo geral, nós vemos isso acontecer também em nossas vidas. Porque um ou outro desses aspectos aparece e ainda está em nossas vidas. E nós temos que ter uma vigilância constante sobre nós para que não caiamos nisso aqui. Para que não nos entreguemos a esses males dentro de nós, na nossa vida, na prática da nossa vida. Essa é a nossa luta de todo dia. E pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos vencendo. Não que sejamos perfeitos, nunca o seremos, mas pelo menos em Cristo a gente procura estar melhorando para fazer a vontade de Deus. E quando erramos, pela graça de Deus, nos arrependemos e pedimos o perdão a Deus pelos nossos pecados e arrumamos nossos erros naquilo que é possível ser arrumado. Agora, há muitas pessoas que vivem nisso aqui e acham que isso aqui é o normal, acham que isso aqui é o que deve ser vivido. E eu quero chamar a atenção de vocês para alguns dos aspectos que aqui estão colocados e ligando a esses casos que eu contei para vocês. Os homens se tornarão as pessoas egocêntricas, pessoas que só pensam em si, não pensam no outro. Tem uma enchente terrível no Rio Grande do Sul, ele é incapaz de ajudar. Já tem quem ajude, já tem eles que se virem, o problema aconteceu lá, não foi comigo. Egocêntricos. Pensam só em si, só no seu bem-estar, só no seu prazer. Loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais. Essa questão aqui eu quero dar uma parada. Sem respeito para com os pais. A gente vive numa época em que os pais são constantemente desrespeitados o tempo todo. O tempo todo. E em qualquer idade. Às vezes, até como criança, a gente vê crianças desrespeitando de uma forma clara os pais. Esse sem respeito aos pais, isso é algo difícil, porque na medida em que uma criança não respeita seus pais, ela vai passar isso para seus filhos, e seus filhos também vão desrespeitá-la, com certeza. A questão do respeito aos pais é a questão da gente observar esse amor primeiro, que é o amor da família, e que vai fazer com que o amor pelos outros seja uma consequência. Se eu, dentro de uma família, não respeito meus pais que me deram a vida, como é que eu vou respeitar outra pessoa lá fora, com quem eu nunca convivi, que eu nunca conheci? Como é que eu vou respeitar? Então, o respeito aos pais é o mais básico dos respeitos, é o mais básico dos amores, porque é desse amor, desse respeito, que vai vir os outros amores, os outros respeitos.
Quem não respeita seu pai, sua mãe, quando se casar, certamente vai bater na mulher. Não vai respeitar sua mulher. E a mulher não vai respeitar seu marido. É uma coisa básica. Por isso que a Bíblia vai dizer lá no Êxodo, colocar como um dos 10 mandamentos, honra teu pai e a tua mãe. Porque essa honra é a honra básica para honrar todos os outros seres humanos. E, infelizmente, essa é uma realidade também hoje. Não há um respeito aos pais. Está faltando, e muito. Agora, essa falta de respeito aos pais, ela tem, no meu modo de ver, duas causas aí. Primeiro, há pais, e não estou falando de todos, nem estou falando da maioria, mas há pais que não ensinam os seus filhos a respeitá-los. Há pais que, assim, agem com seus filhos como se seus filhos fossem coisas, como se seus filhos fossem um estorvo na vida deles. Eles passam para os filhos um desamor, um ódio, eu não gosto de você, por que eu tive você? Quer dizer, pais que não amam. Há outros pais que não agem com autoridade. Não aquela autoridade de bater, de ficar massacrando os filhos, né, torturando. Não, é autoridade de correção. Mas há pais que não agem com autoridade. O filho faz as coisas erradas, ele não coloca limites, ele não tem autoridade sobre os filhos, ele não tem uma palavra de orientação, uma palavra de dizer isso aqui você não faz aqui em casa, isso aqui você pode fazer. Ele não tem isso. Ele não ensina ao filho. Então falta em muitos pais a autoridade, falta o amor aos filhos, de dar afeto aos filhos, de abraçar os filhos, de beijar os filhos. Não como aquele outro que beijava na boca a filha, né? Isso aí não. Mas, assim, de beijar seus filhos, de fazer carinho em seus filhos. E isso é o mínimo dos pais. Se um pai constantemente humilha seu filho, castiga seu filho, tortura seu filho, não dá nenhum afeto, como é que ele vai querer que o filho um dia o respeite e o ame? Graças a Deus tem muitos filhos de valor, que mesmo sendo maltratados pelos pais, devolvem isso no futuro, né, quando crescem, com amor para com eles. Graças a Deus. E esses filhos são uma bênção. Esses filhos honram a Deus pelo que fazem e a forma como tratam seus pais. Mas há outros que tratam mal os seus pais, não têm respeito pelos pais. Então, há uma causa que muitas vezes, alguns pais ensinam mal os seus filhos e não vão receber o respeito porque nunca deram respeito aos seus filhos. Mas há outro caso também que os pais dão respeito, os pais ensinam, os pais são autoridade, os pais dão afeto, dão amor. Mesmo assim, há filhos que não respeitam seus pais. Não respeitam. É algo mal do filho que ele investe contra seus pais. É o caso desses dois adolescentes. Eles mataram os pais. Os pais que lhes deram vida, que lhes deram uma vida boa. Um matou porque o pai o proibiu de usar um celular. Um celular. Ou seja, tá tudo invertido aí. Quando Paulo diz que eles não têm afeição pelos pais, tá certo, há filhos que não têm afeição. E isso é algo triste dentro de nossa sociedade. Eu quero ainda trabalhar algumas palavras. Cruéis. Como a gente cruel hoje? Cruel no físico, como o caso dos adolescentes, cruel de bater, torturar. Quando pega os filhos, tortura mesmo, bate mesmo para valer. Os filhos têm que ser levados depois para uma UPA, para um pronto-socorro, porque as marcas estão lá e feriu algum órgão, alguma coisa assim. Gente, que coisa triste. Que coisa triste. Então, gente cruel. Grosseiros. E como tem gente grosseira hoje? Vai na internet, vai nas redes sociais, você vai ver um monte de grosseria.
gente falando palavrão como se fosse linguagem normal, gente acusando os outros, mentindo, falando mal dos outros, mentira, falando mentira descaradamente e usando as palavras mais horríveis que você possa imaginar, grosseiros. Hoje está difícil encontrar gente educada. Interesseiros sem escrúpulos, e como tem isso hoje, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole. Você acha que alguém que mata os pais porque foi proibido de usar celular tem controle próprio? Selvagens, selvageria, cínicos, traiçoeiros. Isso é terrível, é a traição. É a traição. Aqueles pais, aquela irmã, nunca imaginariam que aquele rapaz lhes daria um tiro pelas costas. Impiedosos, vazios, não é vazio, não são vazias pessoas que agem com brutalidade, pessoas que agem para o mal, por motivo fútil, banal, não são vazios de tudo. Viciados em sexo e alérgicos a Deus. Há uma palavra interessante aqui. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas os bastidores se comportam como animais. Gente, que época triste que a gente está vivendo. Li acerca de um pastor que a polícia já prendeu, que dizia que tinha recebido profecia de Deus para alguns homens de sua igreja de que a mulher deles ia morrer, a mulher da pessoa, né, do homem ia morrer. E que para evitar isso, ele, como um pastor, como um servo de Deus, ele iria ungir os órgãos genitais daquele homem. E aí ele tinha relações homossexuais com aqueles homens. E aqueles homens aceitavam isso. Aceitaram esse negócio. Que coisa horrorosa. Esse é o tempo que nós vivemos. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores, por trás das câmeras, eles vão agir como animais. Então, veja bem, nós vivemos num tempo em que todas essas coisas que Paulo falou estão em evidência. Qual é o conselho de Paulo para nós? Lá no finzinho, Paulo diz, foge destas pessoas. Foge destas situações. Você, olhe por você. Você procure ser uma boa pessoa. Você procure evitar tudo isso que nós lemos nesse texto. Todas essas degradações que a gente leu. Evite isso na sua vida. Faça o bem. Preze pelos valores do amor, da justiça, da paz, da concórdia, da compaixão, da misericórdia, da graça. Preze por esses valores, viva por esses valores, vá consertando o que ainda é ruim dentro de você. Você tem também seus vícios, suas falhas, seus pecados. Vai trabalhando nisso, vai buscando ajuda para isso, vai melhorando nisso e se transforme numa pessoa semelhante a Jesus. É isso que Deus quer. Viver nesses tempos difíceis é viver desta forma. Ao viver dessa forma, você ensina ao mundo como é ser um cristão, como é viver por Jesus. Deus abençoe você, que Ele nos habilite com seu Espírito Santo a viver nesse mundo mau e nos ensine a sermos sal e luz deste mundo mau para fazermos a diferença para o bem. E Deus certamente nos abençoará nessa caminhada. Amém.